gostaria de desfazer a mesa e convidar a doutora Cleusa Pinheiro Ferri, docente do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, para a sua palestra. Bom, bom dia a todos. Tá dando eco, né? Bom, tá dando ainda? Agora acho que agora tá bom, né? Bom, bom dia a todos. Inicialmente, né, como todos, eu gostaria de parabenizar a Abras, né, na figura das duas representantes aqui, que são pessoas que estão presentes aí, né, atuando com bastante empenho, tanto a Selene, né, a Valquíria e toda a Abras de uma forma geral, a Fibras também, né, que tem aí sua atuação constante também, né? E todos os colegas, acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, está atuando e está aí, eu vou dizer, na batalha mesmo, né? Para a gente melhorar aí a situação das pessoas com demência e de seus familiares aqui no nosso país. Então, essa iniciativa é fantástica. Agradeço, fico honrada pelo convite de estar aqui com vocês e de ter essa oportunidade de falar da epidemiologia. Não tem como a gente, né, monitorar se as políticas públicas que a gente está fazendo, elas estão tendo algum impacto na população ou não estão tendo, se a gente não monitorar, tá certo? A epidemiologia tem esse papel. É muito importante que a gente saiba quais são os números, né, e como que a gente está com esses números ao longo do tempo, tá certo? A gente precisa monitorar para a gente entender qual que é a situação e qual que é o investimento que a gente tem que fazer e onde que a gente tem que investir também. Então, só ressaltando, né, porque às vezes a gente traz muito mais a clínica, que é super importante, né, mas a epidemiologia tem um papel na política fundamental. Além de trabalhar, de estar no programa de pós-graduação lá da Escola Paulista de Medicina, eu também sou pesquisadora da responsabilidade social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no programa PROAD-SUS. Eu pus aqui conflitos de interesse, que eu acredito não ter nenhum, né? Eu pus só os projetos que eu tenho tido financiamento, e acredito, né? Mas eu falo que a gente sempre tem, né? Todos aqui têm um conflito de interesse que a gente quer alguma coisa, né? Acho que, mas enfim, nada que eu acho que seja substancial. Eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho a história do trabalho que a gente tem fazendo. Acho que todo mundo aqui tem trabalhado muito nos últimos anos, acho que tem tido um progresso. Eu fiz até um gráfico que eu vou mostrar amanhã, mostrando, por exemplo, como que os jornais, a palavra demência aparece nos jornais de Estadão, Folha de São Paulo, nos últimos 5 anos, né? Uma coisa que faz assim, ó. É uma coisa impressionante, né? O Estadão, toda hora eu falo que a Cláudia é agora a garota propaganda do Estadão, está lá todos os dias. E na epidemiologia, né, uma grande parceira aí que está atuando bastante, né, nessa área. Então, assim, a gente fez 2 relatórios nacionais em parceria com o Ministério da Saúde, um com a COPID, né, na SAPES, e um outro com o DECIT. A gente tem aqui a Simone representando, né? Não sei se tem mais alguém, mas que foram 2 parcerias muito importantes, e eu acredito que trazem aí, são referência, né, para as pessoas consultarem com dados, acredito, bastante relevantes. E aqui teve a participação de muitos de vocês que estão aqui, a gente não fez isso sozinho, né? Foi um trabalho bastante coletivo. O primeiro, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui, ele foi focado na epidemiologia mesmo, então eu vou falar um pouquinho dos dados que a gente fez, né, para esse relatório, que a gente tentou, então, entender qual que era a situação da demência no Brasil. Esse relatório está na biblioteca virtual do Ministério, qualquer pessoa pode fazer o download lá. A gente está batalhando agora para ter o próximo também lá disponível para todo mundo. O segundo, a gente tentou, então, entender já essa é a situação, o que a gente está fazendo com essa situação, qual que é o custo, quanto a gente está gastando, né, em relação à demência, quanto que a gente está produzindo em ciência, qual é o protagonismo nosso, né, na produção científica, e também
tentamos entender um pouco nas pessoas que estão diagnosticadas. A gente tinha evidenciado lá que só 80% das pessoas têm o diagnóstico, né, as pessoas com demência. Quais são as necessidades das pessoas que estão diagnosticadas e sendo cuidadas no SUS, e se essas necessidades estavam ou não estavam sendo atendidas. Eu não vou falar disso, mas só para dar isso, e vocês, assim que tiver, a gente tem, na realidade, o sumário executivo mais disponibilizado, mas a gente vai ter o relatório e vocês vão poder ver isso, quem já não viu, porque a gente já tem falado disso já há algum tempo, né? E aí a gente atualmente está nessa parceria também com o DECIT para a gente tentar entender o que a gente pode fazer. Então, eu acho que esse projeto novo, eu não vou falar dele aqui também, mas a gente está focando num trabalho para a gente, na prevenção, né? Para a gente, estratégias para a gente aumentar as taxas de diagnóstico e também estratégias de cuidado, estratégias voltadas para a pessoa com demência, estratégias voltadas para o cuidador. E a gente está fazendo isso a nível nacional, não é na universidade, né? A gente está viajando o Brasil para a gente fazer vamos dizer assim, testando essas intervenções nas realidades do SUS, né? Porque não é uma só. Então, a gente sabe que o SUS é muito importante, acho que a gente tem muito orgulho, mas ele é muito diferente, né? Os recursos são diferentes e as prioridades também são diferentes. Bom, agora vamos falar de verdade da epidemiologia, do relatório nacional. Eu só vou passar um pouquinho aqui os dados, porque eu acho que é importante, né? A gente está falando aqui de um assunto e a gente entender também que impacto que tem, quais são os números, né, da demência aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, em 2004, de liderar uma publicação no Lancet, né, que foi para comemorar os 100 anos da descrição da doença de Alzheimer, onde nós mostramos na época que havia, né, em 2004, 24 milhões de pessoas com demência. E na época, baseado no envelhecimento, a gente projetou que em 2024, quer dizer, o ano passado, a gente teria 48 milhões. E, de fato, a gente tem muito mais, né? A gente vê que tanto a Organização Mundial de Saúde como o projeto Carga Global de Doença já estimava para 2019 mais de 55 milhões de pessoas. E aí, no Brasil, né? Eu acho que aqui eu apresentei isso na SBGG, quem estava lá viu. Eu fiz uma busca no Google bem rapidinha para ver qual que é o número do que as pessoas falam de pessoas com demência no país. E aí você encontra um número variado, né? Vai aqui de 1 milhão até 2 milhões e meio. E isso tem a ver com a fonte que foi utilizada, tá certo? Às vezes é um artigo que esse de 1,76 milhão ali da FAPESP é o artigo que nós fizemos baseado nos dados do ELSE. A gente tem esse 2,5 milhões que é baseado no relatório mesmo, né? Nós fizemos um consenso com participantes aí do Brasil todo. E aí, eu acho que isso tem uma importância, né? A gente, não é à toa que esses números se diferem, é porque, de fato, a gente tem uma evidência que ainda é fraca. A maioria dos estudos epidemiológicos foram feitos no estado de São Paulo, a gente não tem, a maioria, não quer dizer que não tenha em outros, tá? Regiões também, né? Antes que o Norberto me fala aí que eu estou errada. A gente tem estudos em outras partes, sim, mas a maioria dos estudos é no estado de São Paulo. A gente tem pouca evidência e a gente não dá para a gente extrapolar essa evidência, né, de São Paulo para a região norte, né, para o estado do Amazonas, para Tocantins, para Amapá, etc. Então, a gente tem aí uma dificuldade. E tem uma contradição nos achados também, uma discrepância, né, nos achados. Então, a gente tem, quando a gente faz esse algoritmo com os dados do ELSE, que é o estudo representativo do país, mas a gente não faz ali uma análise clínica, né, do que se trata, a demência, né, um diagnóstico mesmo, a gente tem ali uma prevalência de 6% nas pessoas acima de 60 anos. Quando a gente vai para os estudos, vou colocar aqui o mais recente, né, que é o da Carolina, que foi feito em Tremembé, numa cidade pequenininha ali do estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, é de 17%. Então, é 6 vezes maior. É muita discrepância. Então, a gente tem aí um problema, vamos dizer assim, né? Porque se você falar que é 2 milhões, se você falar que é 6 milhões, é um número muito diferente. Isso reflete, eu acho que na mídia, nós mesmos, né? Porque a gente fala, uma hora a gente fala 2,5 milhões, outra a gente fala 1,7, né? Então, assim, só para trazer aqui que a gente precisa melhorar. E até foi por causa dessa discrepância que a gente fez um consenso com especialistas do país todo. Saiu uma publicação já esse ano, numa revista científica, e que foi também para o relatório, onde a gente fez, usando a evidência aqui de São Paulo, aqui, ó, gente, desculpa, paulista aqui falando,
a evidência do estado de São Paulo, extrapolando, e de alguns outros estudos, extrapolando essa evidência para outras regiões do país, levando em consideração alguns indicadores epidemiológicos. E aí a gente estimou essa prevalência aí, que meio intermediária, né, entre aqueles valores que eu falei, de 8,5%, um pouco mais alta, que a gente sabe que isso é em todo lugar, né, mais alta nas mulheres e um pouco mais baixa nos homens. E a gente tem uma prevalência ali, né, de acordo com esse consenso, maior no norte e nordeste, menor no sul e sudeste. Mas consenso não é evidência, tá, gente? Então, a gente precisa melhorar esses números aqui, essa evidência aqui para o país como um todo. Eu não vou falar de mortalidade, eu pensei até que a Paola, da EJA, ia falar, né? Hoje está se falando muito que a demência vai se tornar, nas próximas décadas, aí, uma das principais causas de morte no mundo, né? E aí eu trouxe só, a gente fez, né, para o relatório um dado mais detalhado, mas que eu não vou apresentar por causa do tempo, usando os dados do SIN, né, do Sistema de Informação sobre Mortalidade, mas só colocar, eu peguei isso aqui nem pus, né, desculpa, aqui a referência, mas é do projeto Global Burden of Disease, Carga Global de Doença, daquele sistema que eles têm lá, né, o GBD Compare, só para mostrar que no Brasil, nas pessoas acima de 70 anos, ela é a terceira causa de morte já aqui no país, tá? Mas a gente não tem muitos estudos de mortalidade originais, tá? Assim, né? A gente tem que fazer isso também. Então, a gente não tem prevalência, a gente não sabe bem qual é a prevalência, a gente não sabe também quais são os dados de mortalidade e a sua posição aqui. A gente tem, pelos dados do SIN, que está aumentando, né? A posição da demência também, pelos dados que a gente usa do Sistema Nacional de Informação sobre Mortalidade. E eu vou dar aqui um destaque, eu acho que a Cláudia vai falar um pouco também disso, mas é bem breve o que eu vou falar, né? Eu acho que já há muitos anos, né, a gente tenta... prevenção, né, gente? A gente está falando de uma condição sem cura, progressiva. Então, assim, investir na prevenção para qualquer doença e condição, né, com essas características, a prevenção talvez seja um maior investimento que a gente possa fazer em termos de custo-benefício, né, do investimento. E a gente já faz, né, estudos fatores de risco há muitos anos, mas eu acho que esse assunto, vamos dizer assim, tomou bastante importância, né, aí na pauta, né, da academia, mas também da saúde pública, quando saíram alguns estudos de países mais ricos mostrando que a incidência está diminuindo, tem uns que mostram até a prevalência também diminuindo, e isso sendo atribuído à redução, à melhora da escolaridade, à melhora do cuidado das doenças cardiovasculares, trazendo aí, né, que a gente sempre fala, a esperança de que se a gente também fizer uma melhora, né, nesses indicadores, a gente também vai reduzir a prevalência da demência. Eu sempre gosto de distinguir a prevalência com o número, porque como a gente tem um envelhecimento, os números talvez continuem aumentando, tá? Mesmo lá, né? Não é que está diminuindo, não. Aumenta porque a gente está vivendo mais e a gente vai ter mais casos. Mas a proporção de pessoas naquela faixa etária, nesses países já está diminuindo, e eu acho que se a gente conseguir também atuar aqui, a gente deve diminuir. Eu nem vou entrar aqui, mas a redução de risco é uma das metas, né, aí para 2031 agora, né, do Plano Global de Demência da Organização Mundial de Saúde, lembrando que o Brasil é um signatário desse plano. Eu não vou também entrar aqui em muito detalhe, mas é muito importante que a gente, nesses estudos, considere como que esses fatores de risco eles estão em cada indivíduo, né? A gente não tem, as pessoas não têm só hipertensão arterial, elas têm hipertensão arterial e isolamento social, elas têm hipertensão arterial, diabetes e obesidade e sedentarismo, né? Isso é muito importante que a gente considere isso e não esses fatores isoladamente. Então, já tem alguns estudos, não vou entrar aqui na questão mais metodológica aqui, mas já antes, né, da Lancet Commission já se falava, né, desse assunto, colegas lá da Universidade de São Francisco e também da Universidade de Cambridge, mostrando na época que 7 fatores ali, né, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, inatividade física, depressão e tabagismo, eram responsáveis ou poderiam ser atribuídos, 30% dos casos poderiam ser atribuídos a esses 7 fatores. E aí vem a Lancet Commission, que eu acho que vocês todos conhecem, vão ter mais isso detalhado com a Cláudia,
que foi estudando, né, é uma publicação já recorrente, acho que todo mundo, é uma referência hoje, né, na área de demência, e mostra, isso aqui é o curso da vida, né, para quem não está familiarizado, e mostra em cada uma onde que esses fatores são importantes e quais são os fatores mais ou menos importantes em cada país, levando em consideração aqueles fatores que são os mais bem estabelecidos, que têm uma evidência clara, que é de fato um fator de risco. Então, eu não vou entrar em quais são todos aqui, mas a gente tinha 9 fatores em 2017, 12 fatores em 2020, e aí sempre aumentando, então, a atribuição, né, o que seria esperado. E agora, em 2024, eu tive a oportunidade de participar, né, da comissão, e aí nós incluímos mais 2 fatores, que foi a perda visual ou déficit visual, e também o LDL alto, além de todos os 12 que já tinham anteriormente, fazendo essa atribuição aí no mundo de 45% dos casos. Aí no Brasil, a gente, em 2018, né, naquele set, mostrou também que era meio parecido com eles, né? Eu queria até entender por que é sempre 30%, no Reino Unido era 30%. Cláudia, a gente precisa conversar. UK era, no Reino Unido era 30%, no mundo todo era 30%, aqui no Brasil deu 30%. E agora, quando a gente faz, está tão diferente, né? Em 2022, a gente fez para os 12 fatores de risco, com a liderança da Cláudia Suemoto, que tem feito esse trabalho também agora em 2025, já atualizado para os 14 fatores, mostrando hoje que 60% dos casos de demência podem ser atribuídos a esses 14 fatores de risco. Então, por que é importante isso daqui, né? A gente estava fazendo uma discussão agora há pouco, né, no grupo ali, que na realidade talvez seja muito importante a gente pensar também nas definições, né, e outras questões que podem trazer aí a diferença nesse proporcional aí entre um país e o outro. Então, assim, só para resumir, aqui a gente não sabe muito bem qual é a prevalência, muito menos a incidência. A gente tem alguns estudos de incidência, mas a incidência esses estudos que são algumas coortes, elas só vão por alguns anos, ela só tem um segmento, a gente não tem segmentos de longo prazo, a gente não sabe, portanto, os riscos associados a cada fator, a gente acaba usando, né, Cláudia, nessas estimativas, o risco relativo, né, o risco que é atribuído a cada um desses fatores de outros países, a gente não tem para o nosso, eu acredito que possa ter algumas diferenças também. E, além disso, toda a questão da comunalidade entre eles, né, que a gente tem que saber e estudar melhor. E eu acho que eu chamar assim, eu estou trazendo isso porque eu acho que é muito importante que a gente possa fazer um investimento maior nessa área. Isso, assim, a gente fez um levantamento para aquele outro relatório do investimento que foi feito pela FAPESP, CNPq, CAPES, nos últimos 10 anos, né, que são agências brasileiras de fomento, onde a gente levantou tudo que estava sendo investido na área de demência, e a gente também viu todas as publicações que os brasileiros fizeram como protagonistas também nessa década, e a gente encontra que o maior investimento é no diagnóstico, é nos biomarcadores, é nos mecanismos, nos modelos animais, né, na questão mais biológica da doença, e muito menos é feito investimento na redução de risco e mesmo na epidemiologia. E também avaliação de serviços, gente, que eu acho que é uma coisa muito importante que precisava investir mais também. Muito rapidamente, isso aqui é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde para redução de risco, para orientar um pouco, né, onde que a gente pode atuar, mas ela é focada, não consigo ver daqui, tem que falar para mim o que é. 5 minutos, tá. A gente tem, tá joia, obrigada. A gente tem, eu tive a oportunidade de participar dessa diretriz aqui, está sendo atualizada agora, ela deve ser publicada no início do ano, mas ela é um levantamento diferente da comissão do Lancet, porque ela vê quais são as intervenções individuais que possam reduzir o risco da demência nos vários fatores. Mas eu vou já assim, resumir para vocês que é super desalentador, porque o único fator que tem uma evidência, né, porque assim, que tem uma evidência que reduz mesmo o risco de demência e de declínio cognitivo é o tabagismo. A hipertensão arterial e a diabetes tem a recomendação forte, porque a gente tem que controlar a diabetes e hipertensão por várias razões, mas a evidência de que você fazer isso, uma intervenção com o objetivo de reduzir o risco da demência no futuro, ela é uma evidência fraca. Então, eu convido todo mundo a olhar essas diretrizes aqui, tá? Está sendo revisada, tem
coisas promissoras como intervenções que são multidomínios, né? Porque pensando na comunalidade, é muito importante que a gente não atue num fator, mas a gente atue ao mesmo tempo ali em vários fatores. E aí, para encerrar, eu tenho esse slide aqui que eu queria só comentar, que por causa disso, né, que eu estou falando desalentador, nessas questões das intervenções individuais, como é importante a gente atuar em intervenções populacionais. Intervenções, porque tem tabagismo, a gente tem a oferta, né, das terapias para redução do tabagismo nas UBSs, né, e no sistema público, no SUS, mas a gente, e tem também, né, questões muito importantes do ponto de vista coletivo, porque a gente tem a taxação do cigarro, a gente tem aquelas imagens que a gente põe no maço de cigarro, a gente tem a proibição de que se fume naquele ambiente, né? Então, a gente tem aí outras medidas que são coletivas que a gente sabe que elas são mais eficazes porque ela atinge uma população muito maior, quem fuma, inclusive quem não fuma, tá certo? Não só para parar de fumar, mas para não fumar. E a gente também atua, e assim a gente consegue também ter uma sustentabilidade maior e uma custo-efetividade, não sei se eu posso falar assim, é o custo-benefício, né? Eu não sei direito, tá? Se eu vou falar custo-benefício, custo-efetividade, mas a gente tem um investimento e um retorno muito maior quando a gente faz intervenções populacionais, e vários dos fatores eu acho que a gente pode fazer. A gente está trabalhando agora também, né, com o DECIT, então, em um dos projetos, que é o Futurimente, que são estratégias para a prevenção da demência no Brasil. A gente tem o objetivo de fazer um levantamento, primeiro se basear no que já existe, e aí quando a gente fala que já existe, é onde existe na cidadezinha que a Elaine mencionou lá, que é uma cidadezinha, por exemplo, Breves, lá no arquipélago de Marajó, mas que também quais são as estratégias que eles lá usam para esses fatores, quais são em Campinas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá, para que a gente tenha uma ideia, né, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, do que a gente já faz. Porque sempre lembrar, né, a gente já previne demência, né, porque hoje a gente tem aí essa coisa do tabagismo, já que é super importante, nós somos exemplo para o mundo na redução do tabagismo, e a gente tem aí outras iniciativas quando a gente tem o hiperdia, para o controle da hipertensão arterial, da diabetes, quer dizer, a gente já tem, quando a gente está fazendo isso para o benefício das doenças cardiovasculares, automaticamente a gente está fazendo isso para as demências também. Mas a gente acha que a gente tem que trazer a demência, como já foi falado aqui, né, na mesa anterior, para a pauta das DCNTs, né? Por que é uma doença crônica, é uma condição crônica, por que ela não está no rol das doenças crônicas, tá certo? Então, é assim, muito importante porque a gente otimiza e dá a importância que ela merece, né? Que esse assunto merece. Aí, para encerrar, se vocês me permitirem, a gente fez vários materiais com o Ministério da Saúde, inclusive esse que vocês estão vendo aqui dos 14 fatores de risco, e eu vou mostrar um vídeo que eu acho que é só para mostrar um pouquinho que do SUS, né, uma coisa que a gente fez em parceria com a COPID, né, da SAPS, que está disponível no YouTube, que qualquer um pode acessar, né, e usar como quiser. Se você puder me mostrar o vídeo, por favor. E é só isso, gente. Obrigada. É só 3 minutinhos. O Brasil tem hoje cerca de 2,5 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de demência. Essa foi a estimativa do Consenso de Especialistas para o Relatório Nacional sobre a Demência, uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Unifesp. A prevenção da demência deve ser abordada ao longo de toda a vida, e este vídeo apresenta os principais fatores de risco que podem ser evitados. A demência é uma condição crônica que afeta as funções do cérebro, alterando a percepção, a linguagem, a memória e o raciocínio. A demência ainda não tem cura e pode afetar qualquer pessoa, mas existem várias maneiras de preveni-la. Dedicar-se aos estudos nas primeiras décadas de vida é muito importante, porque cria uma reserva cognitiva, isto é, a capacidade do cérebro de se proteger. Por isso, é fundamental combater a evasão escolar e ampliar o acesso à educação para todas as pessoas. Praticar atividades físicas regularmente e se alimentar de maneira saudável
também é essencial e permite driblar fatores de risco da doença, como o comportamento sedentário. Só vale lembrar de utilizar capacetes para proteção da cabeça nas atividades de risco, já que lesões graves dessa parte do corpo podem afetar a memória e outras funções cognitivas. Estudos têm mostrado que reduzir ou evitar o consumo de bebidas alcoólicas é uma outra forma de proteger a saúde física e mental das pessoas. O tabagismo ativo e passivo também é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. Assim, prevenir o uso do tabaco pode contribuir para a redução do risco de desenvolver demência a longo prazo e melhorar a disposição física. O SUS oferta diversos serviços para apoiar as pessoas que desejam parar de fumar. Procure a unidade básica de saúde mais próxima para se informar. O Sistema Único de Saúde oferta tratamento para condições crônicas como pressão alta e diabetes, que são consideradas fatores de risco para a demência. Dentro do cuidado integral da pessoa nas unidades básicas de saúde do SUS, os profissionais também apoiam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessas condições para promover a saúde. É preciso manter o cérebro ativo em todas as fases da vida, sobretudo ao envelhecer. E isso significa interagir com o mundo e com outras pessoas. É importante manter o cuidado com a saúde auditiva e visual, pois as perdas sensoriais podem agravar o isolamento e o risco de demência nas pessoas idosas. Ao cultivar bons hábitos, o risco de ter demência diminui e a chance de ter uma vida longa e plena aumenta. Além de ações individuais, é importante fortalecer políticas públicas de acesso à saúde e educação para todas as idades. Assim, devemos participar ativamente da construção e do aprimoramento do nosso Sistema Único de Saúde, que oferta acesso à prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados da demência e de seus fatores de risco. Vamos juntos nessa!